Bom, então nós estamos gravando. Estão vendo a minha tela aí, da tela da aula? Sim. Bom, ok. Eu não consegui ainda o jeito aqui de manter a visualização do chat aqui, viu, gente? Então, vocês têm que me avisar mesmo. Se vocês quiserem parar, podem interromper, tá? Podem perguntar, tá bom? Bom, então vamos lá. Dentro né, do que nós temos que aprender aí sobre os métodos e técnicas que no final vão compor as nossas estratégias, né? Eu coloco estratégias porque normalmente vai ser um conjunto de métodos e técnicas que nós vamos utilizar, né? Então, por isso que eu identifico como a estratégia que você vai usar para restaurar uma área, porque às vezes você vai usar vários métodos e várias técnicas específicas dentro da mesma área, né? E aí, o assunto nosso da regeneração natural e, posteriormente, enriquecimento. Lembrando aqui, né, da etapa que nós estamos aqui da elaboração e execução de um projeto de restauração, né, então nós estamos aqui definindo, aprendendo, vamos aprender sobre os métodos que existem e sobre as técnicas específicas para a gente usar nessas estratégias e nesses projetos, né, para depois a gente ir partir para a parte do monitoramento e para a gente avaliar a questão de custos também, né. Bom, a gente divide aqui, a gente da engenharia florestal principalmente, né, porque a gente vem de uma área em que a gente tem, em grande parte, principalmente aqui no Brasil, a implantação e manejo de povoamentos para produção, uma grande parte por meios artificiais, né, então a gente define o método de regeneração, né, o que é regeneração aí para a gente? A forma, né, a maneira de ocorrer o surgimento de novas plantas dentro de um ecossistema e aquele ecossistema conseguir se manter como ele é, né? Então, a regeneração de novas plantas dentro de um ecossistema, no nosso caso em particular, floresta, principalmente. Então, essas novas plantas, elas podem se formar por meios de regeneração natural ou regeneração artificial. E existe uma combinação entre os dois que a gente denomina como enriquecimento, né? Que é aquele que, quando existe um potencial de regeneração natural, mas ele está passando aí por barreiras e filtros, ou o potencial dele não é muito alto da ocorrência da regeneração natural, e aí a gente precisa complementar levando mudas ou levando sementes até a área, que seria o método artificial. Que aí a gente, quando está usando os dois, a gente denomina aqui de enriquecimento. Se a gente for falar quando a gente for falar de métodos de regeneração artificial, a gente vai ter que identificar e discutir sobre os modelos de plantio que nós vamos utilizar, né, que é uma série de aspectos que compõem esses modelos, e também sobre as técnicas operacionais de plantio, né. E no caso da regeneração natural, a princípio, pode pensar que em qualquer situação, regeneração natural significa que a gente não vai fazer nada, mas não é bem assim, né? Eu posso identificar algumas questões, alguns aspectos da área que são bastante favoráveis para ter sucesso na regeneração natural, mas existem alguns filtros em outros aspectos, então eu posso usar técnicas que possibilitem a gente ajudar o processo de restauração por meio da regeneração natural, né? Então, a gente vai auxiliar o processo de regeneração natural sem necessidade de plantio ou semeadura, né? São outras técnicas que aí a gente conhece aqui como técnicas de indução e técnicas de condução da regeneração natural. Então, novamente aqui, pensando na regeneração e na regeneração artificial e natural,
A regeneração artificial, lembrando desde já que a gente pode fazer plantando mudas ou semeadura direta. Que a regeneração natural, ela é caracterizada como aquele tipo de regeneração em que eu preciso levar até a área as novas plantas, para que elas se estabeleçam, mas, ou seja, não há possibilidade delas chegarem sozinhas, então a gente vai levar. E isso pode ser feito por semente ou por muda. O mais tradicional que a gente tem é por plantio de mudas, mas na silvicultura aí, internacional existem muitos meios de regeneração por semeadura direta, né, com o uso direto de sementes no campo, e hoje, na área de restauração florestal, isso tem crescido bastante, né, o uso de semeadura direta. Particularmente na silvicultura de produção aqui no Brasil, por que a gente nunca utilizou muito semeadura direta? Porque se vocês forem pensar e resgatar o histórico da produção florestal no Brasil, ou ele é feito na floresta amazônica, por meio de planos de manejo sustentável, e aí a previsão desses planos é que você vai manejar uma floresta nativa e, a princípio, espera-se sem necessidade de regeneração artificial, e na outra parte de produção é plantios puros, homogêneos, de eucalipto, ou de pinos, ou de teca, ou de cedro australiano, ou mogno africano, ou seja, né, essas outras espécies que têm aparecido, de modo geral, são plantios puros, e no caso, particularmente, por exemplo, de eucaliptos, a gente usa clones há muito tempo, então, se eu vou usar plantio clonal, não tem jeito de ser por semente, mas existem algumas opções de se fazer por semente, sim, até mesmo no caso da candeia, que eu comentei para vocês, vários testes foram feitos com semeadura de candeia, apesar de fazer semente difícil até de coletar, né, muito pequena. Mas, então, na realidade, são esses métodos que a gente vai ver aqui, e que são utilizados aí para restauração hoje em dia. Aqui, né, quem perguntou, Letícia, sobre a questão da diferença da brotação, aqui o que é importante a gente observar, nesse desenho aqui, que eu quis mostrar para vocês, foram as opções que nós temos de formação de uma planta por meios naturais. Ou ela vai brotar, e aí aqui eu tenho um exemplo brotando da cepa, e aqui um outro exemplo brotando da raiz, né? Então, isso a gente diz que é um método de regeneração natural, porque o broto já está lá na área, né? Então, ele veio naturalmente, eu não vou precisar de levar. Essa semente aqui, que está germinando, é uma semente que nós pusemos aqui para ser considerada aquela semente que já está no banco de sementes. Então, essas três possibilidades aqui da direita, a brotação de cepa, a brotação de raiz, ou a germinação de sementes que já estavam lá no banco de sementes, e às vezes a gente pode encontrar, ao chegar na área, essas plantas já começando a se estabelecer, né? Então, isso a gente considera que é o potencial que existe na área, dentro da área. Mas como mais pode chegar outros indivíduos e outras espécies? Por meios de dispersão natural que vão acontecer agora, a partir de agora, que nós vamos começar a fazer o projeto de regeneração, e não significa que não já estivesse acontecendo, mas o que a gente teria agora? Oi? Esse potencial de regeneração que você disse que tem lá, ele é avaliado quando você vai na área para ver, e aí, tipo, como que é feita essa avaliação? Você vê se tem alguma planta nascendo ali, se ela já, possivelmente, é de alguma espécie que já está presente ali, como que é feito isso aí? Sim, isso aqui, quando a gente vai na área, a gente vai ter que identificar, né, se existem essas cepas, esses tocos para brotar, mas é como eu falei para vocês, dificilmente a gente vai ter isso em quantidade em áreas jamais antropizadas. Essa possibilidade aqui, de uma planta já estabelecida, é a que a gente vai identificar na área já, então, por diferentes situações, né, já começou, às vezes uma área que já foi abandonada, já está sem uso aí há 6 meses, há 1 ano, então já começa a ter uma regeneração lá. Então, eu vou identificar quais indivíduos e quantos indivíduos e como eles estão distribuídos, que já existe na área.
né? Então, esse grupo aqui seria, né, característico das espécies dos indivíduos que já estão regenerando na área, né? Ou que, se for recém-cortado, eu vou identificar que existe cepa e que ele provavelmente vai brotar. E essa outra parte aqui, da chegada de novas sementes, eu pus essa aqui para poder, né, verificar que é uma semente que não estava no banco de sementes, que chegou agora, que vai germinar, que a fauna como dispersora das sementes, o vento como dispersor de outras espécies, esse grupo de novos indivíduos que tem potencial para chegar, aí a gente já vai avaliar em função de onde viriam essas novas sementes, esses novos propagos, frutos ou sementes. Então, as duas coisas a gente tem que avaliar. O que já existe na área, regenerando, já com plântula e planta formada, o que existe no banco de sementes depositado aqui já, que tem potencial para regenerar, para germinar, e o que existe de potencial para chegar. E esse que existe potencial para chegar vai depender de quê? De uma análise nossa da paisagem, né? Então, quanto mais isolada for a nossa área, mais distante de fragmentos que existam na região, mais difícil vai ser a chegada de novas sementes aqui, né? Então, quanto mais distantes dos fragmentos, eu tenho que ir identificando, porque pode ficar mais difícil, né? Então, a identificação da fonte de sementes que a gente vai fazer. Como que é essa fonte de sementes? Existe, ela é diversa, tem várias espécies, ou a gente vai ter problema com a baixa diversidade da fonte de sementes, né? Então, são esses dois aspectos que a gente vai avaliar. E com relação a banco de sementes, né? Por exemplo, quando você vai num trabalho de campo, você não vai avaliar banco de sementes, porque banco de sementes você tem que coletar partes aqui, né? Você faz coleta de parcelas de solo, traz aqui para o laboratório ou lá para uma estufa, uma casa de vegetação, coloca para esse solo lá para germinar e vai aguardar aí, de modo geral, os estudos aguardam pelo no mínimo 60 dias, ou às vezes até mais. Então, você não vai fazer isso numa análise, mas aí a gente já vem um pouco com o conhecimento do potencial de existência de sementes no banco em função do grau de antropização da área. Então, por exemplo, quanto mais antiga for a ocupação dessa área, potencialmente, menos espécies eu vou ter no banco de sementes. Porque se aquilo que já existia ali e ficou a pleno sol em algum momento, ele potencialmente já foi germinando. Mas e não está chegando mais semente para esse banco? Aí esse outro aspecto, que a gente chama de chuva de sementes, né? Que é o conjunto de sementes que chega numa nova área. Essa chuva de sementes, ela está ocorrendo durante todo o ano, está abastecendo o banco de sementes. Vocês estudaram dinâmica de banco de sementes lá na ecologia florestal e nas disciplinas de sementes? Vocês viram isso, não viram? Hein? Vimos sim, professora. Então, vocês sabem que, né, vai chegando semente, vai saindo semente que vai germinando ou vai morrendo, vai sendo predada e vão chegando novas sementes. E aí, um aspecto importante que a gente tem que identificar é essa mesma distância de fragmentos. Se eu estiver muito longe de fragmento e for uma área que é pastagem há 20 anos, a chance de ter bastante semente potencial no banco de sementes ali é muito baixa. Eu já fiz vários trabalhos de avaliação de banco de sementes em torno de nascentes, em áreas que eram pastagem já consolidada há muito tempo. A maioria das parcelas que a gente coletava e trazia para cá, de quase todas as áreas, a maioria delas a gente encontrava 99,9% de sementes que germinavam eram de gramíneas, né? Ou às vezes alguma herbácea e pouquíssimas de espécies arbóreas. Então, assim, as características das espécies boas utilizadas aqui como pastagem, né, são gramíneas já altamente selecionadas, né, já preparadas para serem
boas produtoras de biomassa e também de regeneração. Então, a gente tem muito, se for pastagem, não adianta contar muito com o banco de sementes, se for pastagem antiga. Então, né, vocês vão ver isso, inclusive na literatura, na área de restauração, é que quanto mais o grau de antropização e quanto maior o tempo de antropização, basicamente você vai encontrar muito pouco de indivíduos potenciais no banco de sementes. Por exemplo, também, numa área de mineração, você não vai achar. Numa área com grau de degradação muito acentuado, você fala, mas está próximo do fragmento, potencialmente está caindo, mas a semente que caiu ali, se ela não conseguiu germinar, muito provavelmente ela já morreu ou ela foi levada pela enxurrada, porque o solo estava com a superfície selada e não conseguiu germinar. Então, a análise que a gente faz é essa, tá? A gente vai tentar identificar o que já existe de regenerante na área, identificar por esses aspectos visuais da área e também dos históricos do potencial do banco de sementes e a questão da chegada de novas sementes, de novas espécies e novos materiais genéticos. Esse potencial ele vai ser avaliado pela distância que a gente está dos fragmentos que seriam os fornecedores dessas sementes, ok? Bom, aqui é para mostrar para vocês que sempre nós vamos tentar aqui entender quais são os critérios que vão nos conduzir para definir sobre um método ou outro, né? E, então, o que a gente vai fazer? A gente vai avaliar as condições da área, que é o que a gente fez lá no diagnóstico, ok? Então, para que a regeneração natural seja possível, eu coloquei aqui nesse fluxograma aqui, que eu precisaria de ter boas condições de solo, porque a semente vai precisar germinar, uma fonte de sementes próxima e, se não tiver, vegetação competidora muito agressiva. Por que isso? Porque se tiver, por exemplo, a pastagem, e pode ter semente caindo, mas eu posso ter problema. Então, se eu passar aqui para o canto da direita, regeneração artificial, eu vou decidir fazer a regeneração artificial. Bom, se eu tiver algum grau de perturbação ou degradação, desiste da regeneração natural e vai fazer artificial, porque você vai ter que corrigir problema do solo. Apesar de que, a gente vai ver lá para frente, que eu posso também corrigir alguns problemas do solo, se for só esse o problema, que o filtro que prejudica a regeneração natural. Mas, por exemplo, se eu não tiver fonte de semente próxima, se eu tiver uma vegetação competidora aqui muito agressiva, de alta densidade, se eu tiver também, às vezes, eu estou numa condição que o processo é uma área sujeita à erosão e etc., eu posso ter necessidade de uma rapidez de colonização na área. Então, isso vai me identificar que eu vou usar a regeneração artificial. E o enriquecimento é quando eu estou juntando os dois, e aí eu preciso de ter, normalmente, boas condições de solo, porque se eu vou encontrar regenerantes na área, significa que eu tenho, pelo menos, relativamente boas condições, e eu já tenho regeneração natural em processo inicial. Aí você falou, mas então por que não deixa só regeneração natural? É porque em alguns casos a gente identifica uma distribuição muito irregular, espacial mesmo, na área desses regenerantes. Às vezes eu vejo uma área que tem um grande potencial, mas tem manchas que têm densidade muito baixa. Às vezes a gente identifica que tem regenerante, tem até potencial de chegada, mas número de espécies restrito. Então, eu aproveito aquela regeneração que já existe, mas eu vou lá e enriqueço, eu aumento o número de espécies e, normalmente, o número de indivíduos. Então, vocês vão encontrar aqui esses tipos de chave, né? Algumas publicações mostram aí, até parecendo aquelas chaves de identificação de espécies. Se tiver tal condição, você vai para lá e vai para esse método. Então, a gente costuma fazer isso aqui, são as chaves de decisão, né, para poder identificar. Então, nós vamos começar a falar da regeneração natural, e aí eu sempre friso muito isso, quem viu a aula gravada deve ter visto que eu fiquei bastante tempo falando isso aqui. Por quê? Porque eu entendo que... Gente, acho que não está gravando, não, né?
Tá. Aqui pra mim tá parecendo que tá. Tá aparecendo? Ué, Tá. tá. Bom, então vamos lá. Aqui normalmente fica uma coisinha vermelhinha aqui, mas não tá. Então, ok, obrigada. Bom, então, esses 3 aspectos, gente, são básicos para que a regeneração natural tenha sucesso. Tem que ter semente. A gente está frisando semente porque, igual eu falei para vocês, dificilmente a gente vai encontrar áreas que tenham um grande potencial de brotação. Então, a grande maioria das vezes, nós vamos precisar de fonte de sementes, nós vamos precisar que essa semente germine. Então, essa semente, ao chegar, tem que encontrar um ambiente favorável para ela germinar, e uma vez germinada, essa semente tem que virar uma plântula e que vai virar uma planta em desenvolvimento ali e um crescimento inicial satisfatório que me dê a possibilidade que ela vá se tornar uma planta aí daí a alguns anos. Então, eu preciso ter a fonte de sementes, preciso ter um ambiente favorável para a germinação e um ambiente adequado para o estabelecimento e crescimento inicial. É isso, né? Agora, esses 3 aspectos, nós temos que avaliar várias questões na área para decidir. Né? Sobre fonte de sementes, né? Vocês já devem ter visto que existem várias síndromes de dispersão de sementes, né? Então, tem semente dispersa pela fauna, né? E aí, se é pela fauna, pode ser avifauna, pode ser outros elementos da fauna, tem morcego, contribui para a dispersão de sementes, as aves, tem roedores, mamíferos, então tem aquelas várias estratégias aí da zoocoria. Mas a gente tem também a anemocoria, que é importante, então tanto que a gente vê aí várias sementes aladas, né, várias sementes com muito leves, muito pequenos, que tem aquelas plumas que favorecem a serem levados pelo vento. Então, a gente vai identificar isso nas diferentes espécies. Existem espécies que têm uma boa dispersão pela água, né? O caso aqui, ó, essa espécie que está florida aqui na minha foto da direita é ingá na beira do reservatório, que a gente plantou. Então, o ingá, ele é disperso por hidrocoria. Ele vai flutuando pela água, o fruto, e onde ele é depositado, né, a gente vai ter a germinação. Então, tem muito ingá na beira d'água, que é o ambiente de preferência, e também, muitas vezes, devido ao próprio tipo de dispersão. Então, e aí, assim, o que é importante a gente conhecer a dispersão? Porque, para eu avaliar, por exemplo, a minha fonte de sementes, onde estão as árvores que vão fornecer sementes, ou os arbustos que vão fornecer sementes para a colonização da minha área? Eu tenho um fragmento que está localizado lá a 500 metros. Fala, nossa, tá longe demais. Será que vai chegar a semente aqui? Não, deve chegar. Tá, muita semente dispersa por ave. O que essas aves vêm fazer aqui na minha área, se eu tenho uma área degradada que não tem atrativo nenhum para elas? Né? Semente dispersa pelo vento. Os ventos predominantes mandam as sementes lá para o outro lado, e não para a minha área aqui. Então, tem vários aspectos relacionados a vários aspectos de tipo de dispersão, distância de dispersão, né? Até que distância, alguém sabe, até que distância que dispersa uma semente de IP, de qualquer uma das espécies, uma semente de IP, que normalmente é alada, tem semente de cedro, né, que também é semente alada. Agora eu tenho uma semente de copaíba, que é uma espécie importante aqui, é uma semente pesada, né, fruto seco, deiscente, só que ela tem um arilo. E aí, muitos elementos da fauna consomem aquele arilo da semente, e aí muitas vezes carregam para outro local. Aroeirinha, que é o que eu estou vendo aqui, um monte de sementinha aqui, também tem dispersão zoocórica. Né? Então, seria interessante que a gente tivesse conhecimento do tipo de dispersão e a distância de dispersão das espécies, para saber fazer uma análise desse potencial com certeza. Uma outra coisa importante, quanto precisa chegar de semente na área para ter realmente o número de indivíduos que eu quero? Vocês já pensaram nisso? Eu quero
o ideal para mim é que no final do primeiro ano já tivesse aí pelo menos umas 2.000 plantas estabelecidas aqui na área. Vocês já pensaram quanto tem que chegar de semente para ter 2.000 plantas estabelecidas? Vocês avaliaram, olha, semente que chega, ela pode cair em cima de uma pedra, de um toco, ou no meio de uma moita de braquiária e nem conseguir chegar no solo. Aí ela não vai germinar, porque ela não vai conseguir absorver água, né, e emitir radícula e etc. Outras sementes podem chegar e serem predadas, né? Outras sementes podem chegar e apresentarem dormência e não vão germinar agora, são espécies que têm dormência por mais tempo. Se você tiver um ambiente, por exemplo, uma área inclinada, pode chegar muita semente, como o solo está exposto, a água de chuva vai carregar essas sementes da área. Então, existem muitos problemas ali até que a gente tenha realmente o número de plantas efetivo. Depois que germina, ainda tem que passar pela fase de predação e aquele estabelecimento inicial ali. Então, a predação existe muito grande antes, né? E vocês devem ter visto alguns dados lá nas disciplinas de sementes sobre, vocês devem provavelmente ter feito testes de germinação, de vigor, e vocês devem ter visto que a germinação média de espécies florestais nativas que são coletadas sem nenhum processo seletivo de melhoramento e tal, que é o nosso caso, a gente tem espécies que vocês vão fazer testes lá que dá 20% de germinação. Isso em laboratório, imagina no campo. Aí você já vai ver o vigor, e aí você vai, nossa, a hora que for para o campo, a germinação vai ser muito menor. Então, a gente passa por isso também quando a gente vai trabalhar com semeadura direta, né? E olha que na semeadura direta a gente leva e calcula a quantidade de semente que eu tenho que depositar na área. Só que aqui não, eu tenho que identificar o potencial de chegada dessas sementes. Uma outra coisa importante, gente, é que quando a gente está falando de regeneração natural, a gente não tem a expectativa de que no primeiro ano se estabeleçam todas as plantas. Ótimo se for, né? Mas a gente entende que é um processo, né, um processo sucessional de estabelecimento e depois que vão havendo aí as trocas de espécies, mas na fase inicial é fundamental que haja uma ocupação rápida da minha área. Por quê? Porque se for, por exemplo, uma área de solo exposto e não tiver uma ocupação rápida com crescimento de plantas, fechamento do céu, eu vou continuar tendo problemas erosivos. Se for uma área que é ocupada por pastagem, quando você tirar o gado e cercar a área, aquela pastagem que estava lá e que é a cultura que ocupava o lugar, podem saber que ela não vai ter mais o consumo, né? Então você vai tirar o gado de lá, ele não vai consumir mais o pasto, e aí a quantidade de biomassa que vai se acumulando é muito grande, e às vezes chega a formar uma camada de matéria orgânica sobre o solo ali, vai misturando, né, o que vai morrendo, e outras vão germinando, e aí forma uma camada de matéria que a semente não consegue chegar nem lá embaixo no solo para germinar. Então, quanto mais rápido essa ocupação ocorrer, melhor, mais eficiência nós vamos ter no processo. Para isso, eu preciso de ter um fluxo de chegada de sementes bastante significativo. Então, por isso que, assim, quando estiver muito longe das fontes de semente, acho que aqui não dá para fazer regeneração natural, tá? E se o ambiente... Oi? Dá para a gente fazer também alguma análise, por exemplo, a gente vai numa área, aí a gente vê que tem ocorrência de certa espécie ali, só que, tipo assim, as espécies estão uma distância muito longe uma da outra, sabe? Dá para a gente ver só por essa análise, ou a gente, tipo assim, tá correndo tal espécie, vamos ver se em tal fragmento perto ocorre ela e tá chegando semente. Tem que fazer as duas partes. Então, o que acontece às vezes é que você pode ter algumas árvores isoladas, distribuídas às vezes até dentro da área, e aí você vai ter um predomínio enorme de uma espécie, né? Então, aqui a gente já teve caso aqui dentro da UFLA mesmo, eu normalmente levo vocês nessas áreas para mostrar isso.
aquela área ali ao lado do antigo RU, lá embaixo, na subida perto do campo, atrás onde é a incubadora hoje, aquela área era um plantio de eucalipto, foi cortado, e aí a pastagem braquiária tomou conta. E tinha uma árvore, eu não sei se é amendoim, eu esqueci agora qual que é, tinha uma árvore grande em cima, assim, ela estava na altura quase que do piso ali do prédio. E no início, aí a gente fez plantio lá, né? Foi feito plantio, foi feita a regeneração artificial inicial. E aí, no início, a gente ficava impressionado. A regeneração que estava ocorrendo ali, mesmo misturado com a nossa regeneração artificial, era somente dessa espécie. Então, hoje, sim, hoje já tem, acho que 12 anos aquela área, se não me engano. Então, hoje, a gente já tem, 12 não, 11 anos. Hoje, a gente já tem lá uma grande diversidade de regenerantes, mas no início, por uns 6, 7 anos, só tinha regenerando essa espécie. Por quê? Porque ela tinha, eram 2 árvores, inclusive. Então, ela despejava todas as sementes ali, germinava bem, e aí era um caso, que ali seria um caso. Se você olhar assim, ó, em volta tem o quê? O campo de futebol, do lado de lá é o alojamento, do lado de cá o ginásio, do outro lado a estação de tratamento de esgoto. Então você fala, nossa, parece que não tem um grande potencial de chegada aqui, porque os fragmentos, você não tem fragmento muito ao lado, está rodeado de prédio, de asfalto, de rua. Então ali, se a gente não tivesse plantado, possivelmente teria um predomínio daquela espécie. Ou, possivelmente, ainda teria uma área com várias manchas ocupadas ainda pela braquiária. Então, isso pode ocorrer, você chegar na área e identificar que, nossa, tem muito regenerante de poucas espécies. Aí você vai ver, porque tem uma árvore dessa aqui, tem outra árvore dali. E aí, se você olha, está regenerando só lá 4, 5 espécies, que são essas árvores que estão próximas e não tem mais fragmento perto, aí você fala, bom, eu acho que vamos ter problema, vai ficar com uma diversidade muito baixa, aí possivelmente a estratégia que a gente vai usar é o enriquecimento, porque eu estou dando exemplo de uma área que você chegaria lá e já teria muito regenerante, mas com uma deficiência de diversidade, por exemplo. Era isso que você queria saber? Era sim. Tá. Bom, então, o primeiro aspecto, fonte de sementes. Só para fechar isso, quando a gente teve, dos vários trabalhos que a gente já fez, de modo geral, gente, quando passa de 75, 100 metros de distância de fontes de semente significativas, se a área estiver bem isolada, eu prefiro não usar a regeneração natural, principalmente se a ocupação atual for pastagem, né? Então, porque como vai, não é que não vai acontecer, acima de 100 metros a semente não chega, mas vai chegar em quantidade menor, então vou gastar mais tempo para que haja a ocupação do território ali. E aí, enquanto isso, aquela braquiária ou outro capim que tiver lá não está sendo consumido, e ele vai crescendo muito e formando aquela biomassa que vai prejudicando a restauração, a regeneração. Então, em áreas assim, com distâncias maiores de fonte de sementes e que não tem uma condição muito favorável ali para a germinação, eu, particularmente, já tomo a decisão de fazer regeneração artificial, a não ser que já tenha, então, alguns indivíduos regenerando, aí a gente faria um enriquecimento. Ok? Então, assim, para finalizar, não existe muito definido, onde está, a que distância, daqui para lá não uso, daqui para cá uso, tá? Isso aí vocês vão aprender com o tempo, e isso vai ser muito de observação, viu, gente? Sempre que vocês tiverem oportunidade de estar em campo, observar o que está acontecendo. Fulano, proprietário aqui, abandonou aquele pasto. Quanto tempo tem que está abandonado aquele pasto? Já tem uns 5 anos que não tem gado lá. Que legal. E vou observar ali como é que é a região, a paisagem, se tem fonte de sementes próximo, vou lá na área ver o que está regenerando. Então, esse conhecimento de campo aí, ele é bastante importante e vocês
né, vão adquirindo isso com o tempo, tá? Bom, o ambiente favorável para a germinação significa que eu preciso que a semente chegue na área e caia num local que ela precisa de quê para germinar mesmo? Água, temperatura, luz e oxigênio, né? Esqueci algum? Não. Basicamente isso. Então, a semente precisa cair numa condição onde tenha água na superfície dela para ela absorver e começar lá a fase 1, 2, 3 da absorção de água das sementes, para desencadear o processo de germinação. Na maioria dos casos, precisa de luz e temperatura adequada. Né? E o que pode acontecer que pode prejudicar e não ter esse ambiente favorável? Se eu tiver selamento superficial, igual umas fotos que eu mostrei para vocês lá naquela primeira aula, que parecia um tijolo ou um asfalto, ali não adianta. Aquela foto que eu mostrei para vocês lá era rodeada de braquiária e nem a braquiária conseguiu avançar lá depois de mais de 20 anos. Ou seja, uma semente que caiu ali, provavelmente ela é levada pela enxurrada, porque ela não tem umidade suficiente para germinar, e se tiver, a radícula dela não vai conseguir penetrar no solo com aquela compactação superficial ali. Então, ela pode, às vezes, até cair numa condição que ela consegue germinar, mas a radícula não consegue entrar no solo para formar plâncton, né? Então, existem, de modo geral, nessa fase aí, desse ambiente favorável para a germinação, a existência de plantas competidoras aí que podem bloquear o acesso à luz ou mesmo o acesso até ao solo, e as condições de solo, basicamente são esses que seriam os filtros, né, que poderiam impedir aí a germinação das sementes. E por último, uma vez a semente germinada, ela tem que virar uma planta estabelecida. O que, de novo, que poderia prejudicar esse estabelecimento e crescimento inicial? De novo, com grande efeito, o solo, aí penso em propriedades físicas e químicas do solo, e a competição, e predação também, né? Então, se eu tiver esses 3 aspectos em condições ótimas, ok, já defino, não, gente, tem um potencial enorme para regeneração natural, vamos fazer regeneração natural. Agora, se tiver falhas em alguns deles, a gente pode corrigir isso, não significa que eu não possa fazer nada quando eu falei que regeneração natural, a planta chega sozinha. O fato dela chegar, a gente pode sim melhorar as condições. E isso a gente define aqui, ó, nesses termos, regeneração passiva e ativa. A gente só vou acender a luz da sala que está escurecendo aqui, só um pouquinho. A gente entende como regeneração passiva aquela área onde aqueles 3 condições básicas estão boas, estão ótimas, e aí a gente não precisa de fazer uma intervenção. Então, é só, talvez, isolar a área, cercar a área, se for uma área, por exemplo, que tem pastagem ali em torno, e o ambiente vai ser favorável e não vai precisar de auxílio. A grande questão aí é o tempo, viu, gente? Necessário para que isso aconteça. Se a gente tiver mais urgência, talvez a gente não possa esperar aquele tempo maior que iria demorar, tá? Mas... Oi? Eu tenho uma dúvida. Tipo assim, igual se a gente fosse fazer o reflorestamento de uma reserva legal. Eu estava lendo no código que, tipo assim, a gente tem que recompor a reserva legal num prazo máximo de 20 anos, né? Aí, no caso, a regeneração natural, ela seria viável? Ou é questão de análise também? Não, é questão de análise, sim, mas assim, você pode recompor em 20 anos, mas você tem uma quantidade que você tem que fazer, né, por ano. Tem uma quantidade mínima que você tem que fazer por ano. Mas, assim, existe tanto que nas estratégias, algumas estratégias do PRA, que alguns estados estão fazendo, o que eles estão sugerindo? Né? Que se deixe no primeiro ano, isole a área e deixa a área em o que a gente chama de pousio, sem atividade nenhuma, para que a gente consiga identificar esse potencial. Então, se for possível, e aí o que a gente indica, por exemplo, se você for fazer
a recuperação de uma área de reserva legal, e ela é grande, você pode, né, fazer em vários momentos, até, né, 20 anos, e aí você pode identificar que tem alguma área que tem, uma parte dela tem mais potencial para regeneração natural, e aí você pode começar o seu trabalho pela outra área. Você começaria um trabalho pela área que tem menos potencial de regeneração natural e faria, por exemplo, nos primeiros anos, você iria fazendo a regeneração artificial nessas áreas. Até que daqui, por exemplo, 10 anos, que a outra área ficou em pousio, você já consegue, né, ver que ela não vai precisar de regeneração artificial. Entendeu? Então, a gente pode usar essas estratégias. Tá? Tá. Bom, essa regeneração ativa que está aí é aquela regeneração em que você identifica que tem potencial, porém, há algumas barreiras que deveriam ser superadas. Há alguns filtros, né, que a gente fala, tanto biológicos quanto físicos, que estão prejudicando a regeneração. Então, a gente pode chegar na área e executar algumas ações, né, utilizar algumas técnicas para superar essas barreiras, ou esses filtros ecológicos, às vezes o pessoal chama. E aí eu ajudo a acelerar a regeneração natural, certo? Então, e existem, então, essas técnicas, né, que são as chamadas técnicas de indução da regeneração natural, e técnicas de condução da regeneração natural. Então, nessa separação aí, nessa classificação, o que eu chamo de técnicas de indução? São aquelas que são usadas para contribuir com o início da regeneração natural. Ela vai auxiliar, essas técnicas nos auxiliam naquela etapa de chegada e germinação. Então, eu vou executar algumas atividades para poder melhorar as condições iniciais para chegar mais semente e para essa semente conseguir germinar. Agora, a gente pode também usar técnicas de condução da regeneração, ou seja, a regeneração já se estabeleceu e agora eu vou conduzir essa regeneração. Essas técnicas aí de condução da regeneração natural são basicamente as mesmas técnicas que a gente usa quando planta muda, tá? Então, quando a gente faz o plantio de muda, ou mesmo semeadura direta, quando faz o plantio de mudas aí em floresta de produção, vocês não ficam lá, controlam formiga, faz cerca, não pode ter gado lá, senão ele vai comer suas plantas, controla cupim, e controla outras pragas se tiver, e controla plantas invasoras que vão competir por água, nutrientes e luz com as nossas plantas de interesse. Então, essas técnicas de condução seria a mesma coisa. Se eu posso fazer isso numa planta que chegou ali por meio de plantio, por que eu não posso também fazer isso numa planta que conseguiu germinar sozinha ali na área? Então, basicamente a diferenciação é essa. As técnicas de condução, vocês vão pensar naquelas operações de manutenção que a gente faz logo após plantio de uma floresta de produção. Né? Lógico, as técnicas são um pouco diferentes, a parte operacional pode ser um pouco diferente, mas é o mesmo sentido. E indução, lembre sempre, induzir, eu vou induzir a ocorrência do processo. E a condução, o processo está ocorrendo e eu preciso conduzir para que ele seja mais eficiente. Então, é bem esse o sentido dessas técnicas. E algumas dessas técnicas, principalmente as técnicas de indução, mas também algumas de condução, elas são conhecidas também como técnicas de nucleação. Não sei se vocês já ouviram falar nesse termo, mas o termo nucleação, ele é utilizado para identificar técnicas que são usadas numa área para acelerar, para ajudar a promover e acelerar o processo de regeneração natural. E aí, a origem do termo nucleação é que essas técnicas buscam a formação de núcleos, tá? Que vão irradiar o processo de regeneração natural. Então, uma das propostas principais seria, olha, a gente vai formar
núcleos que favoreçam a regeneração em determinado ponto, e à medida que aqui começa a regenerar, essa área vai expandindo a regeneração até fechar a área toda. Né? Então, essa é a origem do termo nucleação. Tá? E, de modo geral, eles, né, igual eu falei, eles são usados aí para denominar várias técnicas que aqui a gente chama de indução e condução. Tá? Essa definição que tem aí embaixo, no texto aí, é a definição que tem lá na Embrapa, e veja como que eles definem lá nesse material da Embrapa. Consiste na formação de ilhas ou núcleos com espécies com capacidade ecológica de melhorar significativamente o ambiente, facilitando a ocupação da área por outras espécies. Ou seja, eles estão falando que seriam núcleos de vegetação com espécies eficientes ali do início. E eles continuam aí falando que esses núcleos, dentro desses núcleos, vai ocorrer, né, todo o incremento de diversas interações que, né, vão resultar em atração à fauna, melhorar a polinização, dispersão de sementes, etc., melhorar a germinação das sementes, e a partir desses núcleos, essa vegetação iria se expandindo. Então, o conceito de nucleação é esse, tá? Para melhorar e favorecer, né, induzir, em sua maioria, a regeneração natural. Uma das técnicas mais conhecidas é essa aí, dos poleiros artificiais. Ele é muito conhecida, mas não significa que seja a mais eficiente, viu, gente? Porque ela é diferente, né? Então, o que é poleiro artificial? Né? Como o próprio nome diz, nós vamos instalar poleiros na área de forma artificial, eu vou fazer o poleiro, para que isso sirva de atração para a fauna pousar lá, e uma vez a fauna pousando lá, a avifauna, né, pousando nesses poleiros, elas vão deixar cair, né, ou através das fezes, ou perde pelo bico, ou come parte do fruto e joga o resto fora e a semente está lá dentro, enfim, pelos diferentes processos que ocorrem, né, e aí esse ponto embaixo do poleiro teria a chance de receber mais semente e, a partir daí, germinar mais e começar, a partir daí, formar esses núcleos, né, e expandindo para a área toda. Então, o que a gente espera dessa técnica é atração da fauna e, consequentemente, vai aumentar o número de espécies da área e, inclusive, às vezes da mesma espécie, mas trazer material genético diferente. Porque, gente, se vocês olharem uma área muito degradada, né, pensar lá, sei lá, uma área de mineração, né, a área de mineração, dificilmente a gente trabalha com regeneração natural, porque não tem potencial. Mas uma área de pastagem muito grande e tal, o que a fauna vai fazer lá para deixar cair a semente que a gente quer? Né? Então, essas estratégias são formas de fazer com que a fauna apareça por lá. Quando você tem, por exemplo, na beira de água, já é mais significativo, porque você tem a fauna vindo para matar a sede na água, né? Mas, assim, então a proposta gente, a fauna precisa de passar por aqui para trazer semente para a gente, né? Então, tem esses dois tipos de poleiro, ó. Esse poleiro de bambu aqui, com 3 travessas em posições e alturas diferentes. Esse outro aqui, que não é um bambu, um outro galho aqui, mas ele é ancorado aqui por 3 cabos aqui, esses cabos também acabam servindo também de outras opções de pouso, né? E aqui tem até um desenho aqui, uma ave aqui, caindo alguma coisa aqui, né? É muito comum também a gente ver fazer de bambu, mas não assim, ó. O pessoal faz como se fosse essas amarrações aqui, ó, faz como se fosse fazer uma oca, né? Amarra o bambu e separa as pernas dele ali, e ele fica com na forma de um tripé, né? Com as partes aqui de cima, com os restos de folhas ali, tudo para poder servir de pouso. Então, é bastante comum. Então, esse tipo de estrutura a gente faz normalmente com algo que exista na área, né? Porque, então, assim, tem bambu na área, facilita. Então, normalmente são técnicas que a gente procura fazer com baixo custo.
E, normalmente, gente, por exemplo, poleiros, ninguém vai recuperar uma área só com poleiro, tá? Então, o poleiro é uma forma de tentar atrair mais fauna para o local. Eu já vi alguns trabalhos com poleiros, mas alguns que, infelizmente, não avaliaram muito bem, então, assim, não conseguem demonstrar totalmente a eficiência, tá? Mas a gente vê muito isso aí. As outras opções são, por exemplo, construir abrigos, né? Mas vocês vejam que sempre pensando na fauna também, agora aqui não necessariamente em aves, né? Então, a gente... Isso também, de novo, aproveitando o material que tem na área. Então, isso é comum, por exemplo, você tem mineração, restos de pedras, né? Esse termo matacões é um termo aí da geologia, que é aquelas pedras bem soltas, né? Na área, grandes. Então, se está dentro de uma área que você tem várias pedras soltas, faz um monte, né? Faz um amontoado de pedras, né? Não muito grande, porque senão você vai atrapalhar a área toda. E você pode também jogar resto de galharia, de material vegetal por ali para ajudar, mas qual que é o objetivo aqui? É abrigo para a fauna. Aí você traz para cá, ó, que vão abrigar no amontoado de pedra, roedores, serpentes, né? Então você tem, e às vezes a gente vê ave também, né? Outras aves que procuram esse tipo de abrigo também para fazer ninho, né? Então a gente atrai fauna. Não necessariamente a fauna que vem, às vezes, é dispersora de sementes, mas ela começa a introduzir matéria orgânica. Então, mesmo que ela não vá trazer semente, ela começa a introduzir matéria orgânica naquele sistema. E aí, consequentemente, quando você tiver semente, você vai melhorando a condição ali para poder germinar e se estabelecer. Tá? Então, esse é o objetivo desses abrigos. O uso de galharia e outros restos vegetais. Vejam que essa foto aqui é de as fotos que não são minhas estão citadas aí, viu, gente? É de uma área de mineração, então vejam, eles tinham bastante galho disponível, né, galho, tronco disponível, e eles fizeram essa disposição em leiras, tá? Em nível. Então, você tem uma leira aqui, a outra leira lá na frente. Dessa forma de dispor, além de você conseguir cobrir o solo, né? Incorporar matéria orgânica e atrair a fauna para melhorar as condições de germinação, você ainda consegue reduzir velocidade e fluxo de água e impedir processos erosivos, ou pelo menos auxiliar na redução de processos erosivos. Então, mas não necessariamente precisa de ser assim, né, em linhas, né, em leiras, que a gente chama, pode ser em amontoados, né, em grupos, assim, tipo uma fogueira, né, depende da quantidade que você tem disponível, né, então, eu ia fazer um projeto, infelizmente não deu certo, mas a gente ia fazer um projeto com o pessoal que tinha que recuperar uma área aqui de serra, e com uma área que era uma cascalheira, e eles tinham que recuperar, e não tiveram sucesso com o plantio ali, uma área muito difícil. E aí, era uma empresa uma fazenda que tinha plantio de eucalipto, e eles tinham, inclusive, vários cavacos lá, que eles tinham moído lá uma vez. Então, a primeira coisa que eu pensei, que já estava na nossa proposta, era, olha, vamos aproveitar galharia do eucalipto, eles tinham umas ponteiras e etc., eles iam disponibilizar, e os cavacos de eucalipto também. Então, a proposta era fazer leiras, assim, para tentar, porque eles tinham um problema de escoamento de água, que era no alto da serra, né, e também para acumular, porque é uma área que venta muito, então, semente poderia parar numa estrutura dessa. Então, essa galharia aí também é bastante interessante, mas vai depender muito do que você tem de disponibilidade na área. Bom, topsoil. O que é o topsoil? Topsoil, como o nome diz, é a camada superior lá do solo. O topsoil, gente, ele é muito interessante de ser utilizado, e aqui a gente está, nessa figura aqui, a gente vê ele definido aqui como uma camada aproximadamente aqui de 30 centímetros da superfície do solo. Isso aqui é muito rico, né? Vai ter micro-organismo de solo, vai ter provavelmente semente, o banco de sementes vai estar ali,
A gente tem uma camada, às vezes, mais fértil do solo, porque tem mais matéria orgânica, né? Então, essa camada do solo, essas 3 figuras são de áreas de mineração, elas não são utilizadas. Aqui não tem minério, se tiver, vai estar, né, com muito material aqui. Então, essa camadinha de cima aqui não significa nada e ela é retirada, né? E o minério depois vai estar aqui para baixo. Então, essa camada superficial aqui, que é a chamada topsoil, ela deve ser aproveitada, né? Então, como que ela é aproveitada? Distribui-se esse topsoil em cima da área que vai ser recuperada, tá? Então, você vai retirar esse topsoil da área que vai passar pelo decapeamento, né, que seria esse início do processo da mineração, de retirada desse material. Aí, a gente pega isso aqui e vai distribuir na área. Aqui são 2 situações. Aqui, ó, vocês estão vendo que tem aqui rodeado de mata aqui? Isso aqui é uma mina pequena, de pequenas proporções, de 1, 2 hectares, 3 hectares, não sei exatamente essa, mas são minas pequenas e que demoram um pouco tempo de mineração e rapidamente elas têm que ser fechadas. Então, por que eu estou falando isso? Porque nesse caso aqui, é comum o topsoil ser raspado e ser depositado aqui em volta da área, porque daqui no máximo 2 anos essa área já vai ser recuperada. E isso é importante por quê? Porque você não deve guardar muito tempo o topsoil, senão você vai perder, né? Ele vai ficar exposto e tudo, você vai perder as sementes que estavam lá, você vai perder as características interessantes do topsoil. Então, esse caso aqui dessas minas pequenas, isso aqui é mina de bauxita e aqui também, mas essa aqui é aqui na região de Poços de Caldas, são minas menores, né? As áreas abertas são menores, o minério corre mais manchas também e são abertas minas menores. Então, está dando para ver a diferença da cor do terreno aqui, ó, eles distribuem no início do processo de restauração essa camada de topsoil, que vai dar aí uma camada de 25 centímetros mais ou menos, né, em função do que tirar aqui, e aí aqui vocês estão vendo a distribuição em cima da área toda. E depois disso aqui, não significa, gente, que quando eu uso o topsoil eu não faço plantio, tá? Existem algumas estratégias que você pode só usar topsoil, mas a gente normalmente em área de mineração, você usa topsoil e faz plantio, tá? Isso aqui, ó, vocês estão vendo esses montes, é porque essa mina aqui, essa mina é lá no Pará, já é uma mina grande, uma mina de 250, 300 hectares, uma área contínua. Então, o que acontece lá? Eles vão avançando à frente de lavra aqui, nesse rumo aqui, e aqui já vai minerando. Então, aqui vai acabando o minério, já começa a recuperar, e lá na frente está desmatado, tirando a vegetação, desmatando para poder tirar o topsoil, para poder chegar no minério. Então, eles pegam esse topsoil aqui e já deposita aqui atrás, nessa área que vai ser recuperado. Então, esse topsoil nem fica armazenado, fica pouco tempo armazenado. E aqui, ó, eles vêm depositando as carretas, né, os caminhões vêm depositando aqui, e depois vem o espalhamento, né, vai ser feito o espalhamento do topsoil. Existem umas propostas de nucleação de não espalhar totalmente o topsoil, de deixar uma rugosidade maior na área, não fazer aquele espalhamento totalmente irregular. É interessante que você cria aí uma rugosidade que pode favorecer, a própria chuva vai distribuindo, só que, por exemplo, se você deixar tudo só nesses montes, essa parte aqui fica sem nenhum topsoil. Então, é uma definição muito particular, mas isso é uma estratégia que está sendo testada lá, principalmente nas minerações lá do Pará. Então, gente, topsoil é interessante, porque vai ter banco de sementes, vai ter matéria orgânica, vai ter a fauna, principalmente aqui, a fauna que está na serrapilheira, que vai junto, a fauna do solo, né, micro-organismos do solo, enfim. Eles são bastante interessantes, sempre que puder deve ser usado. Só que vocês vão ver que na maioria das vezes só se usa em mineração, que você vai decapear, você tem que abrir, ou então em áreas onde também está havendo uma terraplanagem, uma abertura de uma área, que isso é programado, projetado e é feita essa retirada desse topsoil. Tá? Então, muito interessante, mas com limitações para usar em qualquer área. Serrapilheira é o mesmo sentido de colher onde existe a serrapilheira e esparramar sobre a área. Só que, vejam bem, se você estiver desmatando uma área,
tudo bem, você pode recolher a serrapilheira antes de tirar o topsoil, porque se você for tirar o topsoil, isso viria misturado. Mas você pode retirar essa serrapilheira e jogar na área a ser recuperada. Só que também vocês não vão encontrar tantas situações onde isso é feito. E aí, você vai retirar a serrapilheira de onde? Aí eu vou ali dentro da mata, tiro a serrapilheira da mata e jogo aqui na área em recuperação. Tomem cuidado com isso, porque senão você vai retirar, se você retirar uma grande quantidade, raspar a serrapilheira inteira do pequeno fragmento que tem ali para fazer aqui no seu, vocês podem provocar um desequilíbrio na dinâmica da regeneração natural daquele fragmento, que por ser um fragmento já também está sentindo tanto os efeitos da fragmentação. Então, também serrapilheira tem que tomar bastante cuidado. Aqui a gente está vendo nessa imagem aqui uma distribuição, né, até de bastante serrapilheira, mas o pessoal costuma, às vezes, fazer também, por ser uma área, uma quantidade de material pequena, não distribuir na área toda, você vai distribuindo em núcleos, né? Vai distribuindo os montinhos de serrapilheira, tentando esparramar pela área toda. Se você levar, por exemplo, minhoca, besouros e, né, outros animais que estão ali dentro e esparramar para a área toda, isso já vai ter um benefício bastante interessante. Né? Então, se tiver oportunidade, é bom usar, mas possivelmente vocês não vão ter para cobrir a área toda, então façam pequenos depósitos, né, tomando bastante cuidado de onde vai tirar para não interferir. O preparo do solo também é uma outra técnica colocada aqui como indução, viu, gente? Porque se eu identificar na área que eu tenho bastante fonte de sementes, mas tem uma compactação, um selamento superficial do solo, ou uma vegetação muito abundante ali de pastagem, por exemplo, eu posso vir na área, fazer a limpeza dessa vegetação por meio, por exemplo, de uma gradagem leve, que eu iria incorporar essa vegetação, ou no caso de solo compactado, eu vou descompactar, né, e preparar o solo para receber as sementes. Então, também eu posso fazer isso. Preparo o solo para receber a semente de forma natural. Eu estou falando de preparar solo, não no padrão de preparo de plantio, tá? Mas eu posso entrar lá e fazer o controle das plantas invasoras e subsolar, por exemplo, passar uma grade pesada se eu identificar problema de selamento e compactação. Mas também é uma operação que vai encarecendo o processo. Então, assim, só se houver necessidade. E como métodos de condução, aqueles que eu comentei com vocês, a mesma coisa que a gente faz para a muda. Controle de predação, formiga, cupim, herbívoro também, que iria predar, né? E aí eu pus o gado aí dentro, eu tenho que cercar, né, para isso. Aí eu vou lá controlar a formiga, controlar a cupim e cercar a área. Isso é uma coisa que eu faço quando eu planto. Por que eu não posso fazer para favorecer as plantas que chegaram de forma natural? É a mesma coisa. Controle de plantas invasoras, mesma coisa. Controle de aceiros. Controle de cipó, é muito comum, por exemplo, em borda de mata, e dependendo, às vezes, umas espécies rasteiras também, que sobem em cima das plantas, né, ou áreas, plantas maiores já, e chegam a matar as plantas, de tanto, elas formam uma copa em cima ali, e acabam matando por falta de luz. Então, é importante também. E adubação também, né? Se eu consigo, por exemplo, chegar na área, identificar que tem bastante regenerante, mas eu vou ter que adubar, mas já vai ficando caro. Mas pelo menos eu não tenho que plantar, né? Então, eu posso ir na área, se eu identifico que tem problema do solo, e que se eu fizer uma adubação de arranque, eu vou ter uma resposta boa, a gente vai lá, faz o coroamento das plantas que estão regenerando e faz uma adubação de cobertura, como eu faria numa muda plantada. Tá? Então, é o mesmo princípio, ok? Bom, então, sobre regeneração natural é isso. E lembrando que aqueles métodos de regeneração que favorecem a indução, a condução dos regenerantes, eles podem ser usados também associados em áreas de plantio. Então, igual eu falei para vocês de topsoil, a empresa de mineração, ela usa o topsoil quando tem e planta muda ainda.
tá? Então, as técnicas de indução e condução da regeneração natural, elas podem ser usadas mesmo quando eu estou plantando, porque, lembrando conceitualmente, quando eu faço plantio, eu só estou acelerando e induzindo o processo de restauração. Então, tudo que eu fizer que possa favorecer a regeneração natural é extremamente importante, ok? Alguma dúvida, gente? Não? Bom, então, o próximo assunto nosso, para fechar isso aí, é o enriquecimento e adensamento. De que se trata enriquecimento e adensamento? O enriquecimento e adensamento, ele é considerado aí na silvicultura como sistemas especiais, porque ele não é um sistema silvicultural, né, ele é uma estratégia de se melhorar uma área para ser usada no sistema silvicultural de produção, mas então eles são considerados, às vezes, como sistemas especiais, e o objetivo é aumentar o número de espécies e ou o número de indivíduos de determinadas espécies que já existem numa área. Então, por que e ou? Porque enriquecer é aumentar o número de espécies. E adensar é aumentar a densidade de plantas, ou seja, aumentar o número de indivíduos, o número de plantas. Agora, quando eu estou enriquecendo, eu provavelmente estou adensando, porque se eu vou levar mudas ou sementes de espécies diferentes que tinham lá, eu estou aumentando a densidade de plantas também. Então, sempre que eu estou enriquecendo, eu estou adensando junto, né? E podem ter algumas situações onde eu só preciso aumentar a densidade. Eu tenho as espécies de interesse lá, só que elas estão numa densidade baixa, e aí o número de indivíduos baixo, eu entro lá e faço o plantio, por semente ou por muda, de mais plantas dessa espécie. E olha que isso aí, o adensamento, pode ser uma estratégia interessante para melhoria de áreas de reserva legal, por exemplo, com potencial de serem manejadas por plano de manejo sustentável, como é possível hoje em dia, né? Por que eu estou falando isso? Se você vai aumentar, aqui na região, por exemplo, cedro e jacarandá, seriam ótimas espécies, ipê, cedro, jacarandá, jatobá, são espécies boas aqui de madeira de lei para serem colocadas no plano de manejo sustentável. Mas a gente vai lá na área, olha, a densidade dessas espécies está baixa, quando chegar daqui 20 anos, eu for requerer aqui um plano de manejo, possivelmente vai ser inviável economicamente e provavelmente o órgão ambiental não vai nem aprovar, porque a hora que vê meu inventário, vê que tem pouquíssimos indivíduos, então o que eu posso fazer? Eu posso, no meu planejamento, já fazer o adensamento, introduzir mais indivíduos dessas espécies que eu tenho interesse. São espécies nativas, que deveriam ter mais densidade e não tem, e eu posso trabalhar nisso já até mesmo pensando no futuro plano de manejo sustentável, tá? Não que seja só esse o objetivo. Bom, então, para que situações que a gente usaria isso? Em área onde já existe um processo de regeneração natural em curso, mas ele apresenta deficiências, então é aquela área que a gente chega lá e, não, mas tem indivíduos de poucas espécies, eu preciso aumentar a diversidade de espécies. Então, ou seja, uma área que a regeneração natural está vindo, já está sujando, aquele pasto abandonado, que já está virando uma capoeira, mas tem problema. Ou ainda, em áreas onde a gente já começou o processo de restauração por regeneração artificial, plantando, mas o resultado da regeneração natural não foi muito eficiente, eu já tive exemplos disso, de áreas que a gente fez lá no Triângulo Mineiro, que a distância da fonte de sementes era 2 quilômetros, era muito longe, o resto era tudo canavial, e a gente avaliando lá 3, 4, depois eu fui, acho que até 8 anos de avaliação, e a gente chegava lá, não tinha nada de espécie arbórea regenerando embaixo. Ou seja, quando começavam a morrer as pioneiras, o que ia acontecendo na área? Ia voltando o capim que existia antes, porque não tinha planta jovem em fase de crescimento para assumir o espaço deixado pelas plantas que já iam morrendo. Então, em uma situação dessa, a gente já identifica desde cedo, mais cedo, né, que, olha, não está ocorrendo regeneração natural como a gente esperava. Então, a gente pode entrar nessa área e fazer o enriquecimento já no subbosque daquilo que a gente plantou, tá? Então, essa é outra opção. E também em áreas que eram vegetação nativa, original, mas foram mexidas, foram exploradas de forma
predatória, inadequada, fragmentou muito, e às vezes a gente chega lá, você vê às vezes a área totalmente ocupada por bambu, por cipó, espécies invasoras, uma espécie só predominando, enfim, seria uma área que é de vegetação nativa que está em situação de degradação, né? Tá? Se a gente não fizer nada, ela vai partir para daqui a um dia ser substituída, né? Então, são as situações onde a gente usa, normalmente, enriquecimento e adensamento, tá? E aqui a gente resume isso aí, ó. Se eu pegar aqui à esquerda, o enriquecimento, então, o que ele proporciona? Aumenta o número de espécies. Adensamento proporciona o quê? Aumento do número de indivíduos. Agora, o enriquecimento, além de proporcionar aumento do número de espécies, como eu já falei, se você vai plantar, você também automaticamente está aumentando o número de indivíduos, ok? E quando usar o enriquecimento? Eu uso onde há necessidade de aumentar o número de espécies, certo? Porque o potencial de aumento da diversidade de espécies na regeneração é baixo, em diferentes etapas ali, como eu citei anteriormente, mas eu identifiquei, olha, a regeneração natural aqui não tá tendo muita diversidade e o potencial disso é baixo, então eu vou lá e introduzo mais espécies. E o adensamento, quando usar? Onde eu tenho necessidade de aumentar o número de indivíduos, como eu dei o exemplo para vocês há pouco, de uma reserva legal, por exemplo, pensando num plano de manejo do futuro, você tem algumas espécies já presentes, mas em baixa densidade, né? Seja ela pensando num futuro de plano de manejo ou mesmo só na restauração. É uma espécie importante que, em condições naturais, já deveria ter mais indivíduos e não tem. Então, a gente pode ir lá, né, o que tiver baixa densidade, a gente aumenta o número de plantas dessas mesmas espécies, tá? Bom, e aí, novamente, né, frisando essas situações aí, principalmente essas três, né, onde você tem uma regeneração natural em andamento, mas ela tem uma diversidade e densidade não satisfatórias. Ou você fez um processo de restauração, seja ele por regeneração artificial, ou até pode ter sido regeneração natural no passado, mas aí aqui para diferenciar regeneração artificial, e houve falha no plantio, ou então a regeneração não chegou, e aí você vê, olha, a regeneração também não está satisfatória, vamos melhorar essa condição. E nas áreas onde há um declínio de uma vegetação nativa em função aí da fragmentação, outras perturbações que possam ter ocorrido. Tá? E em outras áreas diversas aí que se desejar acelerar o processo de sucessão já em desenvolvimento, a gente pode, mesmo que houve falha, isso aqui foi o que eu fiz, o que era possível, e agora eu estou planejando enriquecer. Ok, não foi falha, foi o que foi possível naquele momento. Tá? Então, assim, outras áreas onde eu quiser acelerar o processo de sucessão pelo aumento do número de espécies e número de plantas. Ok? E, assim, para a gente fazer esse enriquecimento, o que a gente precisa decidir? Né? Lá na regeneração natural, a gente falou que existem aquelas possibilidades da regeneração passiva ou da regeneração ativa. Eu posso usar aquelas técnicas de indução e de condução, mas se quiser. Agora, aqui não, aqui eu estou falando que eu tenho que plantar, então eu tenho que decidir várias questões importantes. Então, uma delas, quantas espécies, qual o número de espécies que eu vou plantar e quais as espécies? Então, isso vai depender muito do local, depois, mais para frente, a gente volta, né, pode tocar nesse assunto de novo. Depois que a gente falar de plantio, tudo a gente pode, se vocês quiserem, quando a gente for falar de seleção de espécies, passamento, a gente pode voltar a discutir isso aqui, se for interessante. Mas, bom, eu chego lá numa área e vejo que tem lá 10 espécies regenerando e tem árvores em volta ali, próximas, que eu acho que pode ser que chegue semente aí de mais umas 10, 15 espécies. 25 espécies, isso é bom ou não é? Né? Então, isso que a gente vai ver também depois, quando a gente for falar de seleção de espécies. Mas eu decidi que eu preciso enriquecer. Quantas espécies eu preciso plantar mais? Nesse estágio aqui, e com essa deficiência de fonte de sementes, eu acho que eu deveria plantar aqui pelo menos umas 30 espécies. Por quê? Porque, vamos supor, tem lá
10 anos que essa área está abandonada, até hoje só tem 15 espécies, eu acho potencial pouco. Então, quantas deveria ter? Né? Então, quantas espécies deveria ter e quantos indivíduos deveria ter, isso às vezes é uma dificuldade nossa, porque qual que é a minha referência? É uma mata estabelecida que está ali. Só que aquela mata, ela não é mexida, ela é antiga, e aqui eu estou numa etapa de estabelecimento de uma floresta. Então, são estágios diferentes, tá? Mas a referência nossa vai ser as áreas de referência que existem, que são áreas nativas, mas tomando o cuidado de fazer uma interpolação aí, uma interpretação das informações para considerar uma área que tem 10 anos, não é para ser igual a uma área que tem 200 anos que ninguém mexe, né? Então, esse número vai depender de cada local, o número de espécies, né? Então, vai depender quantas tem e quantas tem mais potencial de chegada ainda, tá? E a escolha das espécies, quais espécies? Aí depende, basicamente, se a gente pensar, não pegar agora, não especificamente, falando de quais espécies ou quantas espécies, mas de quais espécies, mas pensar em grupo funcional ou grupo ecológico. Aí a gente vai depender muito de, por exemplo, do grau de sombreamento da área. Se a nossa área está com regenerante que tem lá meio metro, 1 metro e braquiária, o que eu preciso implantar ali? Eu preciso implantar espécies de estágios secionais iniciais que cresçam rápido e cresçam a copa sobre a área, porque aí essa copa vai sombrear a área, vai começar a eliminar as plantas invasoras que precisam de luz e começa a permitir a chegada da regeneração natural, a germinação e estabelecimento das outras plantas por regeneração natural. Então, se eu tenho nem um dossel formado ainda, possivelmente eu preciso de implantar espécies de estágios iniciais. Agora, se eu estiver falando daquela outra estratégia de enriquecimento, que eu estou enriquecendo um plantio que eu fiz há 5 anos atrás, opa, então aqui possivelmente eu já tenho copa formada, já tenho um docélzinho formado, só que, ou seja, tem a área sombreada, só que eu tenho muito pouca espécie. E aí, só que aí eu já posso entrar com o quê? Com espécies de estágios secionais mais avançados, aí secundários ou clímax, porque eu já tenho a área sombreada com as iniciais, tá? Agora, condição do solo também, de compactação do solo, tem espécie que não tolera solo compactado, solo muito pobre, então eu tenho que preocupar com isso também, porque eu tenho que selecionar bem as espécies, gente, para que eu tenha sucesso com aquilo que eu plantei. Ah, mas tem uma espécie que é muito importante. Ok, mas agora ela não vai dar conta de crescer aqui. Então, vamos priorizar aquelas que dão conta de se estabelecer nesse local agora, que promovam melhorias de umidade do solo, de densidade do solo, e daqui para frente as outras vão conseguir chegar, né? Umidade do solo, se eu estiver falando lá de beira d'água, tomo muito cuidado com a área encharcada, área que às vezes fica até inundada, então tem que escolher espécies adequadas, tá? Outra coisa, quantas que já existem aqui no local e quais são elas, né? Então, para eu poder ver as que eu vou escolher. Então, isso a gente volta a falar um pouco melhor depois, quando a gente for falar especificamente sobre escolha de espécie, ok? E outra coisa importante é que isso pode variar dentro de uma mesma área. Se vocês pegarem uma área lá de 5 hectares para fazer uma reserva legal, nossa, 5 hectares, gente, tem uma diferença, às vezes, de uma área, um pedaço para o outro, enorme, né? Pode não ter diferença nenhuma, pode ser 5 hectares de pastagem no alto da serra que não tem nada de vegetação, ok. Mas eu posso estar com 5 hectares no meio de grotas, né? Normalmente as áreas que o agricultor vai escolher para deixar para reserva não vão ser as melhores áreas produtivas da propriedade, né, porque essas ele vai reservar para produção. Então, às vezes eu vou estar em grotas, em áreas já próximas de outros fragmentos, vou estar em beira d'água, porque eu tenho que recuperar APP, enfim, então eu vou ter vários ambientes. Então, às vezes a gente chega na área um mosaico de condições diferentes, tá? Número de plantas, tá? Então, quantas plantas eu vou colocar lá? Então, vai depender da quantidade de plantas que tem na área, da densidade que existe agora, e também do potencial de chegada das novas plantas. Agora,
de novo, aquela pergunta, quantas que eu deveria ter? Né? Aí, se a gente pensar, por exemplo, qual que é o plantio de eucalipto, em média aí, geral, 3x2, sempre que eu pergunto, o pessoal fala, 3x2. Né? 3x2 é 1.667 plantas, em alguns casos é o que se usa para restauração, eu gosto de espaçamento menores, depois a gente vai pensar nisso. Mas vamos pensar aqui numa densidade média em plantio de restauração de 2.000 plantas por hectare, de 1.700 a 2.000 plantas por hectare em média. Se eu estou falando que eu vou enriquecer, significa que eu não posso plantar tudo isso, né? Porque se eu tiver que plantar tudo isso, eu não estou enriquecendo, eu estou fazendo plantio em área total, né? E aí, como exemplo aí para vocês, ó, se eu pensar em plantar 300 plantas por hectare, eu teria aproximadamente um espaçamento de 10x3. É aproximado, porque o 3 está arredondado aí. Se for 500 plantas por hectare, né, vai dar 20 metros quadrados por planta, né? Então, seria 10x2, tá? Então, assim, mais ou menos para vocês verem aí o potencial de número de plantas por hectare, mas pode até ser mais. Agora, se for muito mais, significa que eu quase que estou plantando, fazendo plantio em área total, né? Bom, além disso, então, da definição do número de quantas espécies, quais espécies, número de indivíduos, número de plantas, agora eu tenho que definir como que a gente distribui isso no campo, que isso é o arranjo. E como é que eu faço plantio? Vai depender de como que as plantas estão distribuídas lá. Né? Quando a gente for falar de espaçamento de plantio, mas vocês já viram isso, né? Estão vendo com o Lucas e talvez já tenham feito a disciplina do Lucas, ou já comentaram isso com o Otávio. Normalmente a gente faz plantio em linha, né, para floresta de produção, os plantios em linha. Agora, em linha é o quê? De 3 metros de distância uma da outra, porque são espaçamentos de 3x2, 3x3. Agora, aqui não, porque eu estou plantando um número menor de indivíduos dentro de uma área maior. Então, eu posso fazer o plantio em linhas também, só que aí vai ser, em média, de 10 a 30 metros de distância de uma linha com a outra. Né? Se eu falar de 30 metros aqui numa APP que tem 10 metros, aí você fala, então não vai ser enriquecimento, né? E não vai ser em linha, tá? Então, aí a gente tem que pensar na dimensão certa. Em faixa, o que eu posso fazer? Ao invés de fazer uma linha a cada 10 metros, eu posso fazer 2 linhas ou 3 linhas a 3 metros de distância uma da outra, aí eu ocuparia uma faixa de 6 metros com 3 linhas. Então, eu posso depois dar um espaço de 20, 30 metros para colocar outra faixa, tá? Então, por que seria esse plantio em faixa seria melhor? O plantio em faixa, ele é bastante usado quando você faz enriquecimento para produção, porque aí você teria as plantas daquela espécie ou de espécies variadas mais concentradas, mais facilmente você faz o controle de planta invasora e faz os outros controles de competição ali, e também na hora de conduzir o crescimento, às vezes elas mais próximas e você tem condição de conduzir melhor a forma da planta, né, se você estiver pensando em produção. Agora, se nós não estivermos pensando em produção, será que precisa? Depende. Por exemplo, seria uma estratégia interessante usar faixas se você tem, por exemplo, muita braquiária. Se você usar em linhas de 10 metros, você vai ficar lá com 10 metros entre elas com braquiário. Então, pode ser uma opção, por exemplo, no entorno de nascente. Você tem lá um raio de 30 metros. E se você for colocar esparramado, você vai meio que fazer um pomar, porque o resto já é pura braquiária. E você tem alguma manchinha ali no meio de vegetação arbórea. O que você pode fazer? Você pega na borda da cerca e faz uma faixa, 3 linhas. Depois você pula lá 10 metros, faz outra faixa lá dentro. O que você consegue promover com isso? Onde você plantou a faixa, por exemplo, 3 linhas, você consegue colocar as plantas um pouco mais próximas e provavelmente elas vão crescer, tocar copa e, pelo menos naquela faixa, vão começar a eliminar a braquiária que está lá embaixo. E aí, em função disso, começa a haver regeneração, começa a haver o sombreamento pela copa das plantas das bordas,
e você começa a ter a ampliação da possibilidade de regeneração. Então, às vezes, uma situação em faixa pode ser mais interessante, porque ela poderia conseguir controlar, pelo menos num local mais concentrado, as plantas competidoras, tá? Bom, e a terceira opção é fazer essa distribuição em grupos. Aí, o que a gente faz? A gente planta grupos, não planta nem em linha, nem em faixa, eu planto em grupos de plantas. Eu tenho esse número aqui, a gente vai ver no próximo slide ali, que esse é um número tradicional ali de grupos Anderson. E esses grupos, a gente pode trabalhar em grupos puros, ou seja, somente uma espécie, ou grupos mistos, tá? Com várias espécies diferentes. Eu posso mudar, eu posso fazer grupos, vou plantar 20 espécies, eu faço grupos com 5 espécies, outros grupos com outras 5 espécies, né? Então eu faço 4 grupos diferentes, com combinações de 5 espécies em cada um deles. Então, assim, eu posso variar bastante, ou eu posso fazer grupo A só de uma espécie, grupo B só da espécie B, grupo C da espécie C, e distribuir isso no campo. Ou então, todos os grupos mistos, tá? Então, a gente pode variar bastante. E o que tem de interessante aí de informação? Esse conhecido como grupos Anderson, a gente que vem da área de silvicultura conhece isso na silvicultura e manejo florestal, é uma proposta de enriquecimento em grupos espaçados, né? Isso é uma proposta antiga, então, plantio em grupos não é coisa recente da restauração, isso é técnica conhecida na silvicultura e manejo florestal há muito tempo, né? E ficou conhecido como grupos Anderson por causa do autor que fez essa descrição, essa proposta. Então, esse modelo aqui está retirado dessa publicação da revista Una Silva, que é uma revista da FAO, de 1953. E lá ele faz, eu consegui achar essa publicação. E ele faz, inclusive, tem publicação em espanhol, e versão em espanhol e inglês. E ele faz, inclusive, uma retrospectiva do uso de plantios em grupos espaçados, tá? Então, o Grupos Anderson, ele faz essa proposta aqui, ó, de grupos de 3 plantas, de 5 plantas, de 9 plantas, aqui um quadradinho de 3 por 3, 13 plantas com dois centrais aqui perpendiculares de 5 plantas e o preenchimento demais, 4 por 4 com 16, 21 tem 3 linhas com 5 aqui no meio e depois fechando aqui com as 3, 21, 25 nesse formato de losango aqui com as linhas centrais com 7 plantas, né, e o preenchimento aqui. E aí ele põe também essas outras opções, ó, essa aqui é a opção com 21, né, essa opção aqui, ó, com 21, e aí aqui ele pôs tudo bolinha, né, pode ser o significado de tudo da mesma espécie, ou do mesmo grupo funcional, né, no nosso caso aqui, por exemplo, só pioneira, só clímax, só secundária, enfim, vai depender muito. Agora aqui ele faz já uma proposta de uma coisa diferente, as bordas do grupo são de uma espécie e o miolo do grupo com outras espécies, mais ou menos a mesma coisa aqui, e aqui também, e aí aqui já com predomínio de espécies do grupo X com uma menor quantidade de espécies do grupo O. Isso vai muito, gente, em função de objetivo. Um outro aspecto interessante, que eu tinha esquecido de falar, é que a proposta desses grupos Anderson é que o espaçamento bem pequeno entre plantas. Vai haver uma competição entre elas, mas esse grupo vai possivelmente produzir semente e dispersar semente para a região, esse é um dos objetivos, né, desde o início aqui, mas aqui ele propõe até a distância de 1 metro, né, então são grupos com espaçamento pequeno. Por quê? A gente já pode esperar, às vezes, falha, mortalidade, e aí eu não teria grandes distâncias, e pelo menos aqui dentro eu teria uma cobertura do local. Tá? Aqui também aquele de 25 com essa proposta, né? Concentrada o grupo O aqui no meio, ou ele mais distribuído aqui, né? De forma alternada com a espécie X.
ou com o grupo funcional X. E aqui embaixo também os mesmos de 13, 21 e 25, com espaçamento diferenciado, tá vendo? Então, se a gente observar, por exemplo, esse aqui de 21, ele não é tão compacto igual esse aqui em cima, o inicial proposto, mas ele já tem um distanciamento diferente aqui. Então, você teria, por exemplo, espaçamento diferente aqui, né, com 2 plantas mais próximas ou 3 plantas mais próximas, e aqui dá um espaço maior entre elas. Então, esse seria um espaçamento único lá em cima, e aqui o espaçamento variável dentro do próprio grupo, tá? Então, essas são as propostas aqui do grupo Anderson. E aí, gente, para definir o tamanho do grupo, a composição do grupo, vai depender muito da área, né? E eu posso misturar, eu posso fazer grupo de 3, grupo de 25, depende da característica da área. Então, essa questão dos grupos é fundamental você olhar a área. Então, se você tem uma clareira, uma área vazia de planta, eu chamo de clareira, porque clareira é meio que a hora que você já tem dossel, né? Mas quando você já tem regenerantes, você tem áreas vazias de regenerantes. Então, você tem uma área maior, você põe um grupo maior aqui. Você tem uma área menor ali vazia, você põe um grupo menor. Então, isso não é fechado, só um tamanho de grupo ou só uma composição de grupo. A gente pode variar bastante aqui nessa proposta dos grupos Anderson, tá? Então, ó, distribuição, arranjo no campo de enriquecimento, linha, faixas ou grupos. Decisão, depende de cada condição de cada área. Se for muito homogêneo, que já tem lá, linha, é mais fácil. Se eu tiver uma ocupação meio heterogênea também, ou às vezes até muito homogênea, mas eu penso em concentrar um pouco para poder contribuir com o fechamento mais rápido de uma determinada parte, faixas. E se eu tivesse mosaico de condições diferentes, grupos. Eu engasguei, gente, desculpa. Ok? Bom, e aqui a gente resume isso que eu falei, tudo, né? Então, ó, gosto de fazer esses mapas aqui, porque esses são um resumo tudo aqui, um resumão. Método de regeneração. Se os propagos ou as cepas que originam as novas plantas, eles chegam por dispersão natural atual ou já estão presentes na área, regeneração natural. Se as sementes ou mudas que vão formar as novas plantas são levadas até a área pelo homem, regeneração artificial. Se os dois meios são usados em conjunto, enriquecimento. Existem algumas técnicas para auxiliar o processo de regeneração natural, que podem ou não ser utilizadas, né? Se for regeneração passiva, não vou precisar fazer nada, mas se for uma regeneração ativa, eu posso usar as técnicas de indução da regeneração natural ou condução de regeneração natural, e muitas delas são conhecidas como técnicas de nucleação, ok? Meu objetivo aqui, pensando quando eu falo regeneração natural, é que a regeneração natural se estabeleça já na fase inicial do processo de restauração, e ela é a única forma de regeneração, tá? No caso da regeneração artificial, o que a gente tem? Eu vou fazer o plantio em área total, tá? No caso, se eu falo que, não é o plantio em área total, então é enriquecimento que usa os dois métodos, né? Porque o enriquecimento não planta em área total. Então, gente, a gente tem essa terminologia é muito usada. Vou usar plantio em área total? Não, vou usar enriquecimento, tá? Então, essa diferença é bem característica. No plantio em área total, eu obrigatoriamente, se eu vou plantar, se eu tenho que levar os propágulos, eu vou ter várias ações a fazer. Então, eu posso fazer por semeadura direta ou plantar mudas, tá? Lembrando que o enriquecimento, como eu trato dos dois meios, regeneração natural e artificial junto, todos esses métodos de indução da regeneração natural e condução, eles podem e devem ser utilizados, se for preciso, junto aqui também. E também como eu vou plantar, ou eu vou plantar muda, ou eu vou fazer semeadura direta. Então, vários aspectos que a gente vai discutir em termos de técnicas para isso aqui vão valer para o enriquecimento também. O objetivo, quando eu falo que eu estou usando regeneração artificial, é o quê? Estabelecer a regeneração artificial na fase inicial, mas visando acelerar o processo.
mas lembrando aqui embaixo que a regeneração natural sempre deverá ser induzida e conduzida, quando necessário, junto com a regeneração artificial. Por quê? Porque a regeneração artificial é somente uma parte inicial e eu tenho que favorecer sempre a regeneração natural, a ocorrência dela junto da minha área, tá? Então, eu acho que esse mapa aqui resume bem, tá, né, a questão do que a gente viu aqui de regeneração natural, os métodos, do enriquecimento, né, que a gente falou dos aspectos fundamentais que a gente vai precisar de definir, e depois, agora, a gente vai começar a falar sobre os métodos de regeneração artificial na próxima semana, tá? Dúvidas, pessoal? Tem gente aí ainda? Sim. Sim, mas tem dúvida não. Tem dúvida não. Tem dúvida não? Não. Soraya. Oi? Eu não tenho dúvida também, não. Mas eu queria te perguntar, tem como deixar os questionários até domingo? Porque sábado tá ficando muito apertado, porque eu tenho aula praticamente o dia todo, aí eu tô deixando fim de semana para fazer as réus. Peraí, falhou. Como é que é? Você tá ficando apertado? Porque, tipo assim, tá tendo muita atividade, aí eu tô deixando para fazer, geralmente no fim de semana. Aí, se tiver como você deixar até domingo... Tá, mas eu não deixei para vocês até domingo, não? Eu achei que eu tinha feito para turma. Oi? Eu pus sábado? Tá, não, então é porque eu acho que eu achei que essa semana passada eu tinha mudado, que eu ia deixar a turma de terça até sábado e vocês até domingo, então eu devo ter me confundido, mas pode deixar a hora que eu postar, vou postar amanhã cedo, porque hoje não vou ter mais tempo, a hora que eu postar eu já marco até domingo, tá? Tá, e sei que estou devendo vocês ainda o retorno dos questionários, gente, mas é que tá feio pra gente também, viu? É só para vocês não, também estou na correria aqui. E só outra dúvida, a primeira etapa do trabalho, você vai mudar a data? Sim, a data vai ser mudada e amanhã é a minha tarefa para finalizar amanhã cedo é a questão dos grupos, das áreas, que eu estou tendo que fazer a descrição, as fotos, tem que pegar algumas fotos com o Zé Pedro ainda. E aí, como eu atrasei, né? Mas é que tá cheio de reunião aqui, tá feio o negócio. E aí eu vou prorrogar, não se preocupe, tá? Certinho. Tá bom? Ok, mais alguma coisa? Professora, Oi. eu tenho uma dúvida. Na prática, o método... Nossa, eu não estou me ouvindo. Tá me ouvindo agora? Tá picando a sua voz. A minha dúvida é sobre qual método é mais utilizado na prática. Paulo, você vai ter que escrever, eu não estou conseguindo te ouvir. Ele perguntou qual método é mais utilizado na prática. Gente, alguém está ouvindo o Paulo direito para me reproduzir? Sim, você está ouvindo a gente, não, Sara? Oi? Está ouvindo a gente? Tá ouvindo a gente? Não, agora eu não estou ouvindo ninguém, todo mundo está picando para mim. Deve ser a internet aqui, porque eu não mexi em nada aqui dos meus controles. Pode ser a minha mesmo, mas vocês estão me ouvindo bem? Tamo, ele mandou no chat, Soraya. Mas vocês conseguem me ouvir? Sim. Tá, então eu vou responder falando, fica mais fácil. O enriquecimento não é que ele seja o mais utilizado, mas depende da situação. Quando o pessoal vai utilizar, por exemplo, tem potencial de utilizar a regeneração natural, qual que é a expectativa? Não tem custo. Às vezes o custo é só cercar. Então, quando se pensa em usar a regeneração natural, o ideal para quem vai executar e fazer seria não ter que fazer nada. Que a regeneração natural tivesse um potencial enorme e conseguisse resolver sozinha, passiva, para você não ter que fazer nada.
né? Mas quando não tem jeito, aí sim a gente vai ter que usar o enriquecimento e adensamento. Agora, o que é mais utilizado mesmo, Paulo, ou é a regeneração natural só, ou regeneração artificial. O enriquecimento está ali na situação intermediária, então ele não é o mais usado, tá? Porque ele acaba assim, aproveita uma parte da regeneração natural, mas você acaba tendo um custo de fazer plantio ou semeadura. Então, eu acho que não é o mais utilizado, não. Não sei se era nisso que era a sua dúvida. Ok? Respondido? Tá bom? Ok, mais alguma coisa, gente? Não? Então tá, vou encerrar então, e vou encerrar nossa gravação, depois posto isso aqui lá na aula também, lá no campus, e para resolver os problemas de conexão, espero que a Mariana consiga, talvez até amanhã, ajustar lá o material no YouTube para ver se fica melhor o acesso, tá bom? Ok, então, boa tarde para vocês. Até amanhã eu estou disponibilizando o questionário, e se tudo correr bem, se não tiver mais nenhum imprevisto, a questão das áreas dos projetos, tá bom? Ok, até mais então, gente. Até a próxima. Se precisarem, tá? Só me chamar no campus, ok?